Você vive como se tivesse todo o tempo do mundo, postergando sonhos, adiando conversas, procrastinando decisões que poderiam mudar sua vida, como se a morte respeitasse a sua agenda. Mas a verdade é brutal. Você está morrendo. Agora. Neste exato instante, cada segundo que passa é um segundo a menos. E ainda assim, age como se houvesse uma data marcada para começar a viver de verdade. Como se um dia você fosse acordar com coragem, foco e clareza, sem perceber que esses estados não chegam. Eles são escolhidos. A maioria das pessoas só começa a viver quando já é tarde demais. Quando o tempo vira dívida, quando o espelho devolve um olhar cansado e a alma sussurra: e se eu tivesse tentado? O estoicismo, Sêneca, Marco Aurélio, Viktor Frankl, todos gritam a mesma coisa: pare de esperar. Você não controla quanto tempo tem, mas pode decidir o que faz com o tempo que lhe resta. E essa decisão, mesmo que tomada em silêncio, define tudo: seu destino, sua paz, seu legado. Parte 1. Memento. Mori, a filosofia do lembrete mortal. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Essas palavras ecoavam nos ouvidos dos grandes estoicos como uma oração invertida, não para pedir algo, mas para acordar. Para lembrar o que a rotina entorpece, a vida é frágil, limitada, urgente. E quanto mais você evita pensar na morte, mais ela te governa sem que perceba, porque quem esquece que vai morrer, também esquece de viver. Os antigos não usavam o pensamento da morte como algo mórbido. Usavam como bússola. Para Marco Aurélio, cada ação deveria ser feita como se fosse a última. Para Epicteto, devíamos olhar nossos filhos, amigos, nossos próprios corpos, com a consciência de que tudo é passageiro. Não como quem teme a perda, mas como quem valoriza a presença. A morte, para os estoicos, não era inimiga. Era conselheira, e o seu conselho era simples: não adie, não fuja, não se distraia. O tempo não para, e é preciso agir agora, não porque o mundo está exigindo pressa, mas porque a vida está pedindo presença, esperando o final de semana, esperando as férias, esperando uma promoção, um sinal, uma mudança no outro, no mundo, em qualquer lugar, menos dentro de si. Como se a vida real fosse algo que começa depois. Mas depois de quê? Depois que tudo estiver resolvido? Depois que você se sentir pronto? Esse dia talvez nunca chegue. Sêneca dizia que não somos avarentos com o dinheiro, mas somos miseráveis com o tempo. O bem mais precioso que temos. Distribuímos nossas horas como se fossem infinitas. Cedemos nosso tempo a distrações fúteis, a discussões inúteis, a medos que não merecem nome. E quando percebemos, o que era futuro virou passado. Não merecem nome. E quando percebemos, o que era futuro virou passado. O que era possível virou lamento. A maior prisão do homem moderno não é o sistema, é o próprio adiamento, é a vida postergada. O um dia eu faço, o quando tiver tempo, o agora não dá. Esperar demais nos enfraquece. Transforma possibilidades em fantasmas, e o tempo, que poderia ser aliado, se torna um carrasco invisível, porque ele nunca para e nunca volta. Parte 3. O sofrimento. Adiado, Frankl e o vazio existencial. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos horrores de Auschwitz, descobriu algo que muitos há uma dor ainda mais corrosiva do que a dor física ou emocional. É a dor de não saber por que se está vivendo, de seguir existindo sem direção, de ter tudo, menos sentido. Ainda ignoram. O sofrimento é inevitável. Recalcamos. Fugimos, inevitável, mas o vazio é opcional. No mundo moderno, aprendemos a adiar até o próprio sofrimento. Anestesiamos com distrações, prazeres fáceis, promessas de felicidade instantânea. Mas Frankl nos alertou. A ausência de sentido não desaparece. Ela se acumula e, quando explode, destrói tudo por dentro. Crises, ansiedade, depressão,
sintomas de uma alma que não sabe mais onde está, nem para onde vai. Frankl não dizia que o sofrimento era bom. Dizia que ele podia ser transformador, se encontrássemos um porquê. Quando temos um propósito maior, suportamos quase qualquer como. Mas sem isso, até o menor desconforto se torna insuportável. A verdade é que o sofrimento sem sentido paralisa, e a vida sem sentido mata em silêncio. Parte 4. Sêneca e o desperdício da vida. Não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito dele. Essa frase de Sêneca fere como uma lâmina, porque expõe a verdade que evitamos encarar. O problema não está na quantidade de anos que temos, mas na qualidade dos dias que vivemos. Muitos morrem aos 30, mas só são enterrados aos 80. Vivem em piloto automático, repetindo rotinas que não escolhem, engolindo compromissos que não questionam, colecionando arrependimentos que não ousam admitir. Sêneca via a vida como um dom divino, mas não no sentido religioso. Divino porque escasso, porque cada segundo que você entrega à distração é um segundo que nunca mais volta. Vivemos cercados de estímulos, ruídos, demandas, e aos poucos nos tornamos estranhos de nós mesmos. Perdemos o silêncio interior, perdemos a clareza, perdemos o pulso da existência. O desperdício da vida não acontece de uma vez, acontece em pequenas concessões diárias, quando você aceita viver menos do que é, quando se acomoda, quando troca propósito por conforto, alma por aparência, verdade por conveniência. E aí a morte, que parecia tão distante, começa a rondar, não como fim biológico, mas como morte do espírito. Parte 5. A urgência estoica. Viver como se fosse agora ou nunca. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia para si mesmo como quem deixa instruções para uma alma que podia esquecer seu propósito a qualquer momento. Age como se estivesses morrendo, porque de fato estás. Não é uma frase fatalista, é um chamado à ação, um grito silencioso contra a inércia, contra a vida adiada, contra o vazio do depois. Os estoicos sabiam que o único tempo real é o agora. O passado não pode ser mudado, o futuro não pode ser controlado. O que temos é este instante, esta escolha, esta atitude. E se você não tomar posse disso, alguém vai tomar por você. Uma ideologia, uma propaganda, um medo, um trauma. Viver é um ato de coragem, mas também de responsabilidade. Porque se a vida é breve, cada decisão importa. A urgência estoica não é correria, é consciência. É saber que cada dia que nasce é um dia a menos. E isso não deve te desesperar, deve te libertar. Porque o medo da morte só existe onde há desperdício da vida. Quem está plenamente presente não teme o fim, pois sabe que está cumprindo seu papel, que está vivendo com inteireza, que está, enfim, deixando uma marca invisível, mas eterna.